Boa noite, meus alunos. Nós agora vamos continuar a nossa aula de psicologia. Hoje começaremos a falar sobre o que é motivo. Motivo é definido como aquilo que um indivíduo atribui conscientemente, por meio da exposição dos seus interesses, como as bases do seu comportamento. Um exemplo: de repente, quando uma turma inicia, muitas vezes um professor pode até perguntar: por que você escolheu fazer o curso de técnico em radiologia? Cada um conscientemente vai responder o que o levou a tomar esta decisão. Qual foi, então, o motivo de estar fazendo o curso naquele exato momento de sua vida? Então, é uma coisa simples, não é difícil de se pegar. E existia um cara escocês, psicólogo, chamado McClelland. Não é MC de música funk, não. Esse MC é de Mac, que é um prenome escocês e muitas vezes algumas famílias, hoje eles chamavam clãs, utilizavam. E ele era um grande estudioso do que motivava as pessoas. Fez várias pesquisas científicas dentro desse tipo de situação, dentro de tema, e chegou à seguinte conclusão. Ele dividiu que os fatores motivacionais, vamos aumentar um pouquinho aqui, que levam o indivíduo para se comportar de maneiras diferentes em diferentes categorias. Por exemplo, algumas pessoas, ele definiu que se motivavam por necessidade de realização, como está definido aqui na nossa apostila, é relacionada ao desenvolvimento de tarefas e à consecução de desafios. Quer dizer, são pessoas que são automotivadoras, aquelas pessoas que não conseguem ficar paradas, que sempre, quando estão em casa, quando estão no trabalho, precisa dizer a essa pessoa o que ela vai fazer. Ela já sabe fazer, ela chega em casa, ela está sempre fazendo alguma coisa, se não tem nada em casa para fazer, vê se sai para rua para comprar alguma outra coisa. É aquele cara que está sempre lavando o seu carro, cuidando de algumas coisas também. É a mulher que muda os móveis da casa constantemente. São aquelas pessoas que parecem que não conseguem ficar paradas. E tem pessoas também que ele definiu que se motivam por necessidade de afiliação. O que seria isso? Essa necessidade de afiliação é aquela pessoa que quando você fala que vai realizar alguma coisa, vou dar uma festa, vou fazer um encontro, ele vai perguntar a primeira coisa, quem vai estar lá? Dependendo das pessoas que estiverem presentes, esse cara ele vai ir mais motivado ou menos motivado. Vai estar sempre dependendo de quem vai estar naquele ambiente. É aquela pessoa que sempre gosta de fazer algo em equipe, em conjunto, junto com os outros, está em grupo. Aquele senhor que de repente o médico fala que ele precisa fazer um exercício físico, precisa fazer uma caminhada, ele vai reunir todos os amigos dele, de repente no sábado, e vai estar lá 20 amigos com ele caminhando para poder dar uma força ao amigo. No domingo, o grupo já reduz para 10. Quando chega na segunda, ninguém aparece e ele mesmo volta para casa, porque ele não consegue se motivar se ele não estiver em grupo. É aquela pessoa que trabalha muito bem sempre em equipe. É aquela pessoa que se motiva muito quando ela se identifica com o grupo de trabalho. Então ela vai se motivar cada vez mais sempre que ela tiver uma identificação, uma sintonia com o grupo com que ela estiver fazendo alguma coisa. E por último, ele diz que tem pessoas que se motivam por necessidade de poder. Quer dizer, de respeito à vontade de alguém influenciar pessoas. Esse tipo de pessoa para pessoa. São praticamente
gostam de ficar em situação de mando. Quer dizer, aquelas pessoas que gostam de delegar aos outros, de estar organizando a coisa, de estar sempre gerenciando alguma situação. Às vezes até num grupo de trabalho dentro da escola, é aquele aluno que já começa a dizer o que cada um tem que fazer, né? Qual a função de cada um dentro de um trabalho que o professor tenha dado como meta para ser feito, e por aí vai. Então, embaixo tem um pequeno textinho que não é muito difícil, tá? Eu gostaria que vocês, de posse da apostila, respondessem essas questões que não têm resposta certa nem errada. Não é um trabalho, veja bem, não é um trabalho que vai valer ponto. É apenas um exercício, né? Sobre essa situação de necessidade de realização, de afiliação e de poder. Então, vou dar um exemplo aqui da primeira pergunta. Você foi encarregado de executar um determinado projeto e tem carta branca para agir. O que você acharia importante fazer logo? Número 1, definir os objetivos. Número 2, escolher pessoas amigas e de sua confiança para trabalhar com você. Ou número 3, estabelecer claramente as normas, né, que irão reger o bom andamento desse projeto. Bem, você vai ver qual dessas três respostas tem mais a ver contigo e você vai fazer uma bolinha ou então vai escrever num papel à parte qual é o número que é da sua escolha. Isso fazendo até terminar na 10ª pergunta, parece que é sem considerar, e depois que você fez tudo, tem um resultado desse. Se você teve esses números nessa concentração maior de motivo de realização, você é uma pessoa que se motiva por realização. Se você tem esses números mais concentrados em motivos de afiliação, provavelmente você é uma pessoa que se motiva mais por afiliação. Se você tem os números mais concentrados no poder, significa que você é uma pessoa que se motiva mais por poder. Bem, até aí não tem problema nenhum, apenas você vai ter um dado sobre você, mas não se esqueça de uma coisa: todos nós nos motivamos por esses três fatores. Algumas pessoas vão ter um pouco mais de motivos de realização, vai ser mais realizadora, mas não vai deixar de ter um pouco de afiliação, um pouco de poder. Outras pessoas vão ter de poder, mas também vão ter de afiliação, são aqueles líderes que são carismáticos, né? E tem pessoas que são de afiliação, mas também tem como segundo ponto a realização. Quer dizer, aquela pessoa que também se motiva mais com o grupo, mas não deixa de fazer as coisas quando pode, até sozinha, para agilizar alguma coisa que precisa de fato fazer. Bem, trabalhinho, agora sim, valendo em psicologia, 2 pontinhos. Trabalho muito difícil. Veja bem, nessa época de Covid-19, com o isolamento social, a gente tem poucas opções de fazer alguma coisa. A minha proposta é que você faça algo que te motive, que te dê prazer. Seja comer alguma coisa. Se tem filho pequeno, fazer uma brincadeira legal com seus filhos dentro de casa, ou ver um filme que você gostaria de ver, leia um livro, alguma coisa e descreva, né? Como foi isso? É como você fosse te dar um presente e depois dizer como é que foi isso. Se sentiu bem? Foi legal? Quer dizer, fazer aquilo que você se presenteou. Então é esse o trabalho. Vale 2 pontos. Você vai, na próxima semana, fazer algo para você. Algo que te dê prazer, algo que seja gostoso de fazer e vai descrever essa sensação. Se de repente planejou e não conseguiu, descreve o porquê do fracasso. Mas se conseguiu, descreve também tudo aquilo que foi legal naquilo que você escolheu. Pode ser qualquer coisa, menos sair de casa e ficar no meio de um monte de gente para se arriscar a pegar a doença, não é isso?
É, no isolamento, o que eu posso fazer? Ah, se o teu prazer é limpar a casa, limpa a casa. Se seu prazer é brincar com os filhos, brinque com os filhos. Se seu prazer é comer, então faça algo que te dê prazer de estar comendo. Se de repente ficou em casa, se aproximou mais da esposa ou do esposo e de repente pode namorar, coisa que não fazia há muito tempo, já que estão os dois aí, fica na varanda conversando com frio, botando cobertorzinho nos pés e batendo papinho, aquele papo gostoso que era de antigamente, pode fazer. Vale 2 pontos o resultado que vocês tiverem disso. Mas, para valer, tem que fazer, tá bom, gente? Bem, vamos continuar a nossa matéria. Motivação no trabalho. Bem, motivar-se no trabalho é uma coisa muito importante. Quer dizer, as pessoas se motivam muito mais quando elas fazem uma tarefa com as quais elas se identifiquem. Quer dizer, você fica mais satisfeito no trabalho que você acha que tem a ver com tudo que você gosta. Se você faz algo que você não gosta, você realmente vai sair meio forçado para ir trabalhar. Bem, então apresenta aspectos bastante delicados a questão dos motivos do ser humano a trabalhar e a empregar maior ou menor empenho no rendimento dos seus esforços. É importante para essa questão o conhecimento da hierarquia das necessidades. O que é isso? O salário. O salário, ele motiva? Com certeza. Desde que esse salário ele suplante a sua sobrevivência. Se esse salário ele só dá para pagar a tua comida, o teu aluguel, as contas de luz e não sobra nada para nenhum outro tipo de investimento pessoal, esse salário não vai ser motivador. Mas se o salário dá para você fazer tudo isso sobrevivente, e sobra algum para um investimento pessoal, investimentos em projetos pessoais, em que você possa comprar algumas outras coisas, possa sair, passear, ir a um cinema, passear no shopping, comprar um refrigerante, levar as crianças no McDonald's. Então, pelo menos, ele dá satisfação porque ele te traz também possibilidade de você gerenciar o seu lazer e também investimento pessoal. Então está dizendo aqui, ó, né, dos trabalhadores fazem-no para garantir o sustento de sua família e o MacGregor, ele coloca em primeiro lugar muito justamente que a alimentação na qual estão compreendidas as condições essenciais de sobrevivência é algo inteiramente sensato e relegar para um segundo plano. Mas o salário, ele é somente um imperativo de sobrevivência, ele não vai motivar você. Isso porque o rendimento de cada pessoa, de cada família, formam também o substrato do seu status na sociedade, condicionado principalmente, né, entre os burgueses, e a maioria porque se costuma exibir muita gente, uma situação econômica acima do que realmente ela está vivenciando, perante amigos, perante parentes, algumas coisas assim. A possibilidade de um aumento de salário sempre motiva as pessoas. Mas quando esse aumento é um aumento real, quando é reposição de perdas salariais, esquece. Quer dizer, você não vai estar ganhando nada com nada. Né? Então, não esqueça que a possibilidade de aumento sempre ajuda para você poder pensar que vai conseguir mais coisas. Status na empresa. Né? A consideração que a empresa coloca no seu funcionário, quando valoriza o trabalho que esse funcionário está fazendo, vai fazer com que esse funcionário ele esteja mais motivado para trabalhar lá, porque ele se sente o quê? Reconhecido, sente que o seu lugar, a sua posição é respeitada. Quando trabalha numa empresa em que todo mundo diz você não fez mais do que a sua obrigação, aí então pode esquecer. Quer dizer, isso não vai motivar ninguém. Né? A pessoa vai querer um dia, mais cedo ou mais tarde, pedir para seguir o seu rumo e não voltar mais. Né? A possibilidade de você ser promovido. A possibilidade de ser promovido é uma coisa muito importante. Quer dizer, você está tendo reconhecimento do seu esforço. E geralmente ele é mais motivador quando esse reconhecimento não é só de quem vem de cima, do gerente, do diretor, que vai promover, mas também quando essa promoção
tem o reconhecimento dos seus pares, quer dizer, das pessoas que estão no mesmo nível que você e veem em você também a pessoa mais indicada para ocupar aquela posição nesse momento de destaque. E algumas empresas ainda fazem isso, quer dizer, as marcas de consideração. Por exemplo, a McDonald's, né? Aquele funcionário da semana, funcionário do mês, né? Ou então aquelas empresas, quando o funcionário se aposenta, ele ganha uma caneta com o nome da empresa, de ouro e tudo, ou um relógio, porque trabalhou muitos anos lá, como homenagem. Isso é uma coisa que até motiva. Mas muitas vezes vai motivar o quê? Uma motivação de concorrência. Quer dizer, se eu vou ser o funcionário da semana, eu vou ter alguns ganhos, alguns privilégios, algumas chances que outros não vão ter. Se eu fosse do mês, do ano, a possibilidade de eu ser um gerente futuramente no McDonald's é muito maior do que aquele que nunca foi, né? Funcionário de nada, né? A grande verdade é essa. Bem, antes de entrar em estressores psicossociais, uma perguntinha. Estresse é uma coisa ruim. A maioria vai pensar, estresse é uma coisa ruim, né? Traz um monte de problemas. Aí eu pergunto, febre é uma coisa boa ou ruim? Algumas pessoas também vão pensar que febre é uma coisa ruim, porque, pô, dá um mal-estar. Mas se você não tivesse febre, você poderia morrer de infecção generalizada sem um atendimento a tempo de te salvar, porque até perceberem isso, os sinais, você não teria o principal deles, que é a febre, para poder indicar que alguma coisa não vai bem no seu organismo. Então a febre é uma espécie de alerta de que algo não vai bem no seu organismo. O estresse também, ele vai se dar da mesma forma. Por quê? Olha só o que está definindo o estresse aqui. É um conjunto de reações que um organismo desenvolve ao ser submetido a uma situação que exige esforço para adaptação. Então, geralmente a situação é aquela situação que indica um certo risco ao organismo. Veja bem, um cervo, ele está lá na savana, né? Cervo não, desculpa, uma zebra. Está na savana junto com as outras zebras, uma boa, o rebanho está lá. Essa zebrinha em questão, ela está tranquila, ela está pastando tranquilamente, até que de repente aparece uma leoa. Está lá na espreita, nossa zebrinha nem viu a leoa ainda. Mas quando o vento muda, o cheiro da leoa chega nas narinas dessa zebrinha. Ela vai produzir adrenalina, serotonina, seus pelos vão se eriçar, e então, qualquer sinal de movimento ela vai dar o pinote. O cheiro dela, de medo, de apreensão, vai chegar nas outras e todo o rebanho vai entrar no mesmo processo e vai todo mundo sair correndo. Ali ou vai escolher uma zebra mais velha, ou uma zebra que estava machucada e que não consegue correr, ou um filhote que estava um pouco desgarrado do rebanho. Vai pegar aquele que conseguiu pegar. Os leões vão todos lá em cima, vão comer, vão ficar saciados, o rebanho vai mais um pouco, o perigo passou, a nossa zebrinha se safou, vai relaxar e vai voltar tranquilamente. Quer dizer, o normal do estresse é adaptar para que você fuja de uma situação de risco. Aí então, quando acabou o risco, você volta ao estado de relaxamento e você fica tudo numa boa. O problema é a nossa sociedade, que ela tem tantas situações estressoras que a pessoa jamais deixa de ficar estressada. Quer dizer, é o medo da violência que está na rua, agora o medo do Covid-19. Quer dizer, são vários estresses que você tem que você acaba não relaxando. Então, o seu organismo daqui a pouco pode desenvolver várias doenças. Mas o grande problema não é o estresse em si. São, como está dizendo aqui, os estressores psicossociais, que são as situações do dia a dia que causam o estresse. Então, pesquisas indicam que o conflito entre as metas e estrutura de uma empresa, de um lado, e as necessidades individuais de autonomia e realização e identidade de uma pessoa, isso é um grande estressor.
Quer dizer, quando a empresa não corresponde à tua capacidade de você querer ser algo maior. Também, uma liderança autoritária demais, ela também vai gerar estresse. A execução de tarefas sob pressão, né, também causa estresse. Carência também de autoridade quando não tem uma liderança boa, quer dizer, todo mundo pode vir a se desentender e a coisa também degringolar e ficar todo mundo estressado. Também de excesso de trabalho e grau de interferência desse trabalho na sua vida, né, o que esse poder pode ter e são considerados como fatores estressores. Quer dizer, são várias situações no ambiente de trabalho e fora delas que vão deixar você sempre estressado. Por isso é bom a gente sempre ter uma forma de relacionamento, de descarregar esse estresse, né? Seja abraçando gente, seja conversando, tendo uma conversa boa, seja rindo, né? Para poder chegar e jogar o efeito desses estressores psicossociais para fora. Frente aos estressores psicossociais, o indivíduo ele tende a reagir de duas maneiras. Primeiro, reação de ajuste passivo, que é o mais comum. Ele conduz à alienação. O indivíduo ele passa, então, a depreciar o seu trabalho, né, e sentir como um peso, né, e não como uma fonte de satisfação. O objetivo torna-se apenas a remuneração das condições físicas e de higiene. Quer dizer, a pessoa não sente satisfação no trabalho, ele começa a reclamar. O tempo todo ele vai reclamar, meu trabalho é horrível, meu trabalho é... não aguento mais, assim que puder eu vou sair, mas nunca sai. O trabalho passa a ser sentido como sempre desinteressante e não envolvente para essas pessoas, e a satisfação vai ser sempre encontrada fora do trabalho. É aquela coisa, odeio segundas-feiras. Isso já é um indício de um processo de alienação, né? O absenteísmo, como o nome já diz, é uma incidência de falta. Quando há essa situação, né, de reajuste passivo, a pessoa tende a mais a ficar doente ou ter excesso no final de semana e voltar às segundas e meter atestado médico, né? Tem uma série de coisas assim. Maior predisposições também por conta dessa doença. Ocorrências em meio do trabalho é um índice importante da verificação do nível de saúde desse meio. Quer dizer, às vezes, vai até se identificar que aquele ambiente é estressante de acordo com o número de pessoas que são acometidas de doenças. Já o ajuste ativo, né, que é o menos comum, a pessoa vai expressar o seu desejo de mudança na estrutura da empresa que está submetido. Até muitas vezes afasta-se ou solicita transferência do serviço voluntariamente. A pessoa ela não vai deixar assim, ela vai buscar, de repente, uma forma melhor de estar fazendo alguma coisa. Ela pode até ficar um tempo até conseguir essa coisa melhor. Ela investe num curso, uma nova formação, numa mudança de área de atuação profissional na sua vida. Tem participação muitas vezes em movimentos trabalhistas organizados ou não, né? Teve um filme antigo do Charlie Chaplin que ilustra muito bem essa situação, né? Que fala dessa relação, né, da maquinação do ser humano, do homem deixando de ser um ser humano e se tornando uma máquina no mecanismo de produção capitalista, né? Praticamente, isso é importante. Gente, semana que vem nós falaremos sobre a questão de grupo, né? O que envolve trabalhar em equipe na área de saúde. Só vou pedir um favor a todos vocês. Estejam com caneta e papel na mão, porque eu vou ditar algumas coisas. O bom é que, como é vídeo, o que você não entendeu, você pode voltar para continuar escrevendo, mas eu vou querer que vocês escrevam aquilo que eu vou estar ditando. Tá ok? Porque são definições que provavelmente cairão na nossa avaliação. Tenham um bom final de semana, abraços a todos. Então, até a nossa próxima aula. Tchau.